Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E hoje, mais uma dica aqui de jogo solo, que é esse jogo aqui do grande Felipe de Souza Melo, Phil Souza, que sumiu aí do cenário, pelo menos eu não tenho ouvido, que é o jogo Maldita Criatura, que é um jogo que surgiu lá para os idos de 2011 e 2012, dentro do concurso Faça Você Mesmo da Secular Games. Ele começou aqui com uma versão beta de playtest, mas por uma série de motivos aí ele não foi continuado, mas ele é um jogo bem completo, gratuito, que ainda está disponível aí para a gente achar. E eu vou falar dele porque ele é um jogo muito visionário. Ele adiantou isso que a gente tem feito, essa questão toda solo, em muito tempo. Foi muito bacana, eu já falei isso pro Phil Souza e vou mostrar para vocês. Esse jogo então é um jogo de terror. Então, Maldita Criatura, ele surgiu nos concursos que a Secular Games fazia. Eu não me lembro se foi em 2010 ou 2011, ele surgiu como Malditas Aranhas, que era um jogo em que o terror era só Malditas Aranhas. Devido ao feedback que ele recebeu nesse concurso, ele expandiu e criou Maldita Criatura. Vou ler aqui a proposta, né? Tá falando aqui, ó. Maldita Criatura é um RPG que busca simular filmes de terror cheios de morte. O jogador é convidado a sentir na pele que sua vida é insignificante e estar vivo pode ser, na maioria das vezes, uma questão de sorte. Aí ele fala, né, um maníaco fantasiado em busca de vingança, espreitando com uma faca suas vítimas adolescentes. Uma raça alienígena em busca de comida em uma nave espacial no futuro. Uma epidemia que transforma pessoas em assustadores e famintos zumbis. Espíritos em busca de vingança dentro de uma casa abandonada. Uma força do inferno libertada por ocultistas inexperientes. Seja qual for o motivo, uma maldita criatura está solta e vai espalhar o terror e morte por onde passar. Então ele pega bem esse plot e é muito interessante esse jogo, porque não é que ele tenta simular essas histórias, ele tenta realmente ser um roteiro dessas histórias. Você cria um roteiro. Então é muito interessante, ele não tem mestre, ele é cooperativo, então todo mundo cria cenas e todo mundo vai jogando. Os personagens são criados. Ele trabalha diferente, porque ele trabalha com 14 personagens. Aqui, né? Com 14 personagens. É muito legal a criação de personagens e todos os jogadores controlam qualquer um desses personagens. E o objetivo é fazer eles sobreviverem ao longo da história. Conforme eles vão sobrevivendo, eles vão ganhando importância. E mais interessante de tudo, o jogo ele usa o dominó. Deixa eu pegar aqui meu dominó que eu estava esquecendo. O principal fator aleatório desse jogo, ele usa dados de 6 para fazer o teste, mas ele usa o dominó aqui, né? Deixa eu separar aqui algumas peças só para mostrar para vocês como é que funcionam. O que ele propõe, né? Ele propõe que com o dominó a gente cria a trilha do medo. Então a gente coloca as peças viradas assim, né? Todas as peças do dominó, vou colocar algumas só como exemplo, mas ele sugere que coloque todas. Então aqui está a minha trilha do medo. E isso iria continuar com as outras peças. Cada peça significa uma cena. Então o jogador ele vai escolher um personagem e ele vai criar uma cena em que esse personagem ele vai ter um encontro com essa maldita criatura. Já vou falar como estruturar. Ele tem um roteiro para criar, ele tem um método para criar o roteiro que é muito bacana. E cada uma dessas peças de dominó, ela determina a dificuldade do personagem sobreviver naquela cena. Então, você vai contar como foi esse encontro, onde é que o personagem estava, que personagem é esse. E em um certo ponto você vai chegar no clímax da cena. Quando você chegar no clímax, aquele momento em que a criatura ataca, você vira. Aí a peça ela tem duas partes aqui, né? A primeira é o recurso. O recurso é uma coisa que o personagem pode ter direito se ele passar no teste. Nesse caso, a chance dele usar um recurso é 5. Então ele vai tacar um dado, se ele tirar 5 ou menos, ele consegue usar o recurso.
O recurso, ele dá alguns pontos de vantagem, porque o segundo número, ele é a chance de sobrevivência. Nesse caso, a chance de sobrevivência é muito pequena. O jogador só sobrevive se ele tirar um número igual ou menor. No caso, ele sobreviveria se só tirasse 1. Então, cada cena, o jogador ele tem a opção de fazer o teste de recurso, se ele tiver isso ainda, essa capacidade. Se ele não conseguir ou se ele não passar, ele tem que fazer o teste de sobrevivência. Se ele não passar, nesse caso aqui, né, só se ele tirasse 1 no dado, ele passaria. Quando ele morre, aqui atrás no jogo, existem umas cartas que você sacaria, que são as cartas de obituário. Toda vez que um personagem morre, você saca uma carta de obituário. E essa carta, ela tem algumas vantagens que você pode usar em outras cenas desse filme, desse roteiro. E assim vai se passando. Cada vez você saca um personagem, se o personagem sobreviver, ele ganha importância na história. Ou seja, ele deixa de ser um mero coadjuvante e passa a ser um personagem mais importante dentro daquele enredo. Ou seja, ele passa a ter mais chances de sobrevivência. Então, na próxima vez, se ele sobreviveu uma vez, na próxima vez que ele for jogar, enfrentar essa trilha do medo, que alguém escolher esse personagem, ele vai jogar 2 dados em vez de um só e vai pegar o melhor resultado. Se ele sobreviver de novo, ele vai virar um protagonista. Ele vai ter mais dados, é muito interessante. E aí, cada cena, os jogadores ou o jogador vai escolhendo personagens, vai criando uma cena. Aí você pode usar alguns clichês de filmes de terror, porque ele é bem nessa levada de Jason, Pânico, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E cada peça do dominó, ela faz parte dessa trilha do medo. O objetivo é que desses 14 personagens, ao menos um chegue no final dessa trilha do medo. Mas pode ser que não chegue, e aí a história termina com a vitória da maldita criatura. Vou falar um pouco da criação de personagem. Então, ele sugere que se crie 14 personagens, que essa é a lista de vítimas. O objetivo, galera, não é fazer o personagem sobreviver, é contar uma história utilizando esses personagens. É muito simples a criação do personagem. Ele dá uma dica aqui, né, que os personagens eles só têm 2 atributos aqui, né? Ele pede para você dar um nome e uma palavra que define o personagem. Por exemplo, Peter, pilantra. John, o nerd. Sarah, a patricinha. Mandy, a mãe superprotetora. Então você cria 14 personagens assim. Cada jogador, se você estiver jogando sozinho, você controla todos esses personagens. Você vai escolhendo. Os que vão morrendo vão sendo eliminados. Os que vão sobrevivendo vão ganhando importância e vão retornando em cenas futuras. E você vai conectando, né? As cenas elas têm uma ligação. Então é muito interessante essa dinâmica. E olha só, né? Tipo, nessa época não se falava, 2010, 2011, nem se pensava nessa questão do RPG solo aqui no Brasil. Então o Phil Souza, mesmo ele feito cooperativo, né? Ele não estava pensando solo, ele foi muito visionário, realmente, assim, foi muito visionário. E ele tem um método de construção aqui da história, né? Construindo um pesadelo em 7 passos. Ele elabora 7 perguntas para a gente responder antes de começar a jogar, que vai facilitar muito o gameplay, principalmente solo. Então, primeiro ele dá dicas, primeira coisa a pensar: o que é essa maldita criatura? Então ele fala, é um alienígena do espaço, um fantasma, um grupo de psicopatas mascarados. E ele dá várias dicas de como definir essa maldita criatura de forma a gerar elementos de história. Depois, que tipo de história você vai contar? Esse é o segundo passo. Então ele está falando assim, é uma história mais voltada para ficção científica, é uma história com muito sangue, tortura, mortes estranhas, situações estranhas, vai ter elementos de humor, não vai ter. Ele pede para você definir isso em poucas palavras. O terceiro, onde as vítimas estão. Definir o local em que acontece a história. É um avião, uma cidade do interior, ou você está considerando um país inteiro? Então deixe isso claro. Quais os grupos de pessoas envolvidas? Então, eu crio esses personagens, mas quem anda com quem é amigo de quem, que grupo, onde eles frequentam, né?
que localidades podem ser relacionadas aos grupos. Então, desses 14, você pode ter o grupo dos nerds, né, que são 4, 5 personagens, pode ter o grupo dos jogadores de futebol e das cheerleaders, que são mais uns 5, 6, pode ter o grupo de professores. E qual localidade que cada um desses grupos frequenta? Quais os personagens que entregam esse grupo? E, acima de tudo, quanto tempo dura a história? Ele fala dentro do mundo fictício, né? Tudo se passa em uma noite, tudo se passa em 8 horas, em 3 dias, em uma semana. Isso vai ditar o ritmo em que cada cena se passa. Então são esses 7 passos. E aí ele fala da trilha do medo e que é definido pelo dominó. Eu acho muito massa isso. Então o primeiro é sempre o recurso. O recurso, ele não é uma coisa só. Tem 3 tipos de recurso. Ah, não, desculpa. Ele diz que você deve definir o nível de terror, de horror. Que geralmente nos filmes a carnificina ela demora um pouco para começar. Começa mais no suspense. Quando está na fase do suspense, todos os testes de sobrevivência ele tem um bônus de +1. Ou seja, é mais fácil do personagem sobreviver nesse começo. Depois ele entra numa certa parte que é de mortes moderadas, e não tem bônus nem penalizações. E mais pro final da história entra na fase de carnificina, que aí os testes de sobrevivência têm uma penalização de -1 e ficam bem mais difíceis. Ele ensina como criar o clímax, que eles falam das rodadas, e os recursos. Os recursos eles se dividem em 3 partes, né? Pode ser um ferimento. O ferimento, você pode testar isso depois que você falhou no teste de sobrevivência. Então, caso você fez, vamos supor, pegou essa carta, essa peça aqui, né? Aí as chances de ter um recurso é muito pequena. Aí você faz o teste de sobrevivência, você tira um 6, ou seja, você morreu. Você pode tentar utilizar o recurso, ou seja, você vai jogar e tentar tirar igual ou menor que esse, no caso é só 1. E se eu conseguir, eu fico ferido, mas sobrevivo, meu personagem. E aqui tem uma tabela de como esse ferimento vai influenciar nas próximas vezes em que esse personagem aparecer. Pode ser um sacrifício. Você pode ter a opção de rolar o teste de recurso antes do teste de sobrevivência. Se você passar, você ganha um bônus no teste de sobrevivência. Só que, ao fazer isso, você está meio que condenando um outro personagem, que um outro personagem ele não vai ter direito, a sua escolha, não vai ter direito a fazer esse teste de recurso. Então, esse sacrifício não é que você está se sacrificando. Você está sacrificando outro personagem, como é normal nesse tipo de filme. E por fim tem o obituário. Toda vez que um personagem morre, você pega uma carta de obituário e ela traz algumas vantagens que você pode aplicar em cenas futuras, desde que você aceite a causa da morte. Quando seu personagem morre, você pode descrever da forma que você quiser. Só que se você criar isso da sua mente sem nenhuma relação com o obituário, você não ganha bônus. Se você utilizar a causa mortes do obituário, por exemplo, eu saquei essa daqui, ó, tá falando causa mortes, morte lenta. Então descreva de que forma foi essa morte lenta, você passa a ter o epitáfio. O epitáfio ele é um bônus que você passa a ganhar nas suas próximas rodadas. Por exemplo, guarde a carta e usa para negar o recurso sacrifício de outro jogador em você. Nesse caso, pensando cooperativamente, se algum outro jogador tentar sacrificar um personagem meu, eu posso usar essa carta para negar isso. No jogo solo, essa carta meio que perde um sentido, mas tem outras que são bem assim, que dão bônus no teste de sobrevivência, que tem algumas cartas que faz você inverter a peça, né? Tipo, ela tá assim, né? Você faz isso e aumenta as suas chances de sobrevivência. É muito criativo e super solo amigável. Bom, galera, esse é o Maldita Criatura. Ele não é difícil de achar. Se você digitar Maldita Criatura Playtest, eu acho que ainda aparece no Google o link para baixar o PDF lá no site da Secular. Infelizmente, já faz quase 8 anos que esse jogo foi deixado na versão Playtest. Não recebeu uma versão definitiva e nem vai. Eu perdi o contato com o Phil Souza.
Se alguém achar aí, por favor, dá um alô, me manda aí que eu tenho muita vontade de trocar uma ideia com ele sobre esse jogo. E recomendo demais. Pra quem que eu recomendo? Pra quem gosta de histórias de terror, filmes de terror, principalmente do gênero slasher, né? Galera que gostou do Moving On vai gostar demais disso aqui. É muito nessa levada, nessa pegada, mas com outras mecânicas totalmente diferentes. E quem gosta de uma mecânica diferente, afinal ele é pelo menos dos que eu conheço, ele é o único RPG que usa o dominó como parte da mecânica mesmo, muito criativo. Então é isso, galera. Fica aqui a minha dica do Maldita Criatura, um jogaço do Felipe de Souza Melo. Um abração para todo mundo, a gente se vê.